Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Aqui é a professora de Geografia, Elma Pereira. Iremos iniciar a correção da semana 1 do PET 3, Plano de Estudo Tutorado, Geografia. A unidade temática Conexões e Escalas. O tema, o que é uma ordem mundial? O que seria então uma ordem mundial? Ordem mundial ou ordem geopolítica mundial está relacionado como se equilibra o poder entre os países. Tem em relação aos termos econômicos, tecnológicos, militar e político. Nós sabemos que existem países, por exemplo, com grandes populações, outros com pequenas populações, países com grandes territórios, outros com pequenos territórios, países com recursos naturais e tecnológicos, outros carentes de tecnologia e de recursos naturais. Então, países com economias frágeis e países como superpotências. Então, o nível de desenvolvimento econômico, militar, político está relacionado com a hierarquia em quem produz mais, em quem tem o maior poder. Então, ordem mundial está relacionado a tudo isso. Vamos para a pergunta. O que é mundo bipolar e mundo multipolar? Então, se a gente for analisar, por exemplo, desde a Revolução Industrial do século XVIII, quem era a potência da época? Inglaterra. Já na segunda Revolução Industrial, outros novos países começam a se industrializar. Então, se destaca aí a Alemanha, França, Itália, até chegar às guerras mundiais, né? Onde o expansionismo, o poder do militarismo, né? A intenção das potências crescer e dominar, todas as guerras foram envolvidas por disputas de poder, de território, de domínio, tanto militar quanto econômico. Né? Então passamos por Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, até chegar ao mundo bipolar, que foi com relação à Guerra Fria, uma disputa ideológica, né, política, econômica, diplomática e tecnológica entre duas grandes potências. Bipolar, duas potências, Estados Unidos e a União Soviética. Hoje nós vivemos num mundo multipolar. Por quê? Hoje existem vários países com poderes econômicos, né, estratégicos, políticos. Hoje vivemos num mundo globalizado, então não existe mais somente uma potência ou duas potências econômicas. Existem vários países com poderes econômicos dominando na atualidade. Pergunta-se, número 1, comente a afirmação: uma ordem mundial é sempre provisória? Acabamos de comentar. Desde o período do século XVIII até hoje, passou-se por várias ordens mundiais. Então, uma ordem mundial sempre é provisória, porque ela é dinâmica, né? Ela muda, pois um país pode perder sua hegemonia e liderança para outro país, dependendo da época. Por exemplo, na Guerra Fria, as duas superpotências hegemônicas eram Estados Unidos da América e a União Soviética, que era a Rússia com suas repúblicas. Após a Guerra Fria, os Estados Unidos conquistaram o poder da ordem mundial, derrotando a ex-União Soviética. Então passa-se a surgir uma grande potência econômica militar, que é os Estados Unidos. Porém, na atualidade, estamos vivendo um mundo multipolar, pois muitos países estão exercendo domínio econômico e podendo até superar os Estados Unidos, tais como a China, o Japão, a formação de blocos econômicos como a União Europeia, que são os países desenvolvidos lá da Europa, entre outros. Então, uma ordem mundial ela é sempre provisória, porque ela muda constantemente com as condições históricas e econômicas da época. Observe o mapa do mundo bipolar para realizar as atividades 2 e 3. Mundo bipolar. Países capitalistas de verde,
Eram os países, né, defendidos aí pelo sistema capitalista que surgiu dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, defendia a propriedade privada dos meios de produção, a livre iniciativa, e os países socialistas, que eram influenciadores da União Soviética, que defendia o socialismo, propriedade coletiva de produção, controlada pelos estados. Então, por exemplo, a União Soviética tinha influência aqui na África, nos países do continente africano, no leste europeu. Os Estados Unidos tinham influência capitalista no oeste europeu e na América Latina. Alguns países não eram alinhados, outros países eram alinhados. Esses países aqui eram países capitalistas, porém capitalistas pobres, não desenvolvidos. 2. O que esse mapa revela sobre as áreas de influências estadunidense e soviética na Europa e no resto do mundo até 1991? A Guerra Fria, gente, ela começou aí por volta de 1947 e foi até 1941. Então, esse mapa aqui revela o mundo bipolar, o mundo da Guerra Fria, né? Então, esse mapa revela a geopolítica do mundo bipolar da Guerra Fria. O lado ocidental representava o mundo capitalista, sob a influência dos Estados Unidos. E o lado oriental representava o mundo socialista, sob a influência da União Soviética. Então, a Guerra Fria, ela foi uma disputa ideológica, política, econômica, diplomática e tecnológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. No final da década de 90, gente, a União Soviética foi perdendo o seu poder e notava-se que os países capitalistas iam crescendo e ia tendo um desenvolvimento econômico e tecnológico superior ao dos países socialistas. Alguns países socialistas estavam faltando até alimento. Então, os governos da República Socialista começaram a abrir a sua economia e adotar o sistema capitalista. Questão 3. Qual a posição do Brasil nesse contexto? Pesquise, se possível, de que forma a Guerra Fria influenciou a política brasileira. Gente, não só no Brasil, como toda a América Latina, a influência maior foi dos Estados Unidos, implantando o golpe militar e o militarismo, a ditadura militar, nesse período da Guerra Fria nos países da América Latina. Resposta. Para combater o poderio da União Soviética, os Estados Unidos instalou políticas de ampliação dos sistemas capitalistas em vários países da América Latina. Influenciou o Brasil a aderir à sua economia de mercado. A partir de 1961, o presidente João Goulart Jango desenvolveu sua política para atender aos interesses da classe burguesa e aos investidores estadunidenses, ocasionando-se um golpe de Estado. Nesse período aqui, Jango começou a influenciar, dar influência ao sindicato, as populações, né? Foi um governo bastante populista. Então, a população passou a acreditar em Jango. Mas quando ele conquistou o povo, ele entrou com o golpe militar para interesse da burguesia e não das classes populares. Assim, instalou-se no Brasil uma ditadura militar, período que se caracterizou pela censura à imprensa, movimentos culturais e sociais e a tortura, entre outros fatores. Observe a charge. Escreva um comentário sobre a charge, identificando que o conteúdo nele representado tem a ver com a ideologia da Guerra Fria. Dois animais super ferozes, né? Com mísseis na mão e segurando o globo. Significa domínio, disputa de poder sobre o globo, sobre o planeta Terra. Então, resposta. Essa charge explica bem o clima de disputa, rivalidade e tensão entre as duas potências, Estados Unidos e a União Soviética, vivenciando na Guerra Fria. Conforme aponta os animais rivais, segurando as bandeiras de seus países em forma de mísseis.
A questão 5, complete a cruzadinha. Dê uma cruzadinha e dê umas perguntas para você responder. A lei da oferta e da procura é que determina os valores dos mercados, pois o sistema capitalista é movido pela economia de mercado. O sistema socialista é economia planificada, já o capitalista é de mercado. Então a palavra lá é mercado. Situação do trabalhador no sistema capitalista, assalariado. Situação da propriedade no sistema capitalista, propriedade privada, não é pública do governo, é do capitalista, do proprietário, então é privada. Consequência da diferenciação entre os donos do meio de produção e os assalariados, a desigualdade. Os donos do meio de produção cada vez obtêm lucro, ficam mais ricos. Os assalariados cada vez mais pobres e dependentes dos donos de produção. Fase do capitalismo caracterizada pela introdução de máquinas movida a vapor e pela divisão de tarefas. Quando começou a ocorrer a divisão de tarefas, foi o trabalho industrial, né? Fordismo, o Taylorismo, tudo desenvolveu nessa época aqui. Fase do capitalismo caracterizado pela supervisão artesanal de produção, com divisão de trabalho e emprego de máquinas simples. Isso aqui foi a manufatura. A manufatura veio antes da Revolução Industrial. Principal objetivo da organização da produção capitalista, o lucro. Mundo em que os países capitalistas desenvolvidos eram incluídos durante a Guerra Fria, primeiro mundo. Durante a Guerra Fria, os países desenvolvidos eram primeiro mundo. Segundo mundo seriam os países socialistas. Terceiro mundo, os países pobres, subdesenvolvidos. Fase do capitalismo em que o trabalhador era dono dos meios de produção e o resultado do seu trabalho. Isso aqui era na época do artesanato, bem antes da manufatura. É chamado o hábito de comprar, estimulado pela sociedade no sistema capitalista, consumo. O objetivo do capitalismo é esse, é incentivar as pessoas a consumir cada vez mais para obter o lucro. Disputa entre as empresas, visando oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis. Concorrência. Então, no capitalismo, nós temos a propriedade privada, onde tem um trabalhador assalariado, que a produção visa o lucro, visa a concorrência entre as empresas e visa que a população passe a se consumir cada vez mais desses produtos para obter cada vez mais lucro para a empresa. Então, a cruzadinha ficou mercado, assalariado, privado, desigualdade, industrial, manufatura, lucro, primeiro, artesanato, consumo e concorrência. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês nessa correção. Aproveite-se para se inscrever no canal, deixar o seu like para não perder as novas correções. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.